Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler, da bin ich wieder, Stefanie, eure Deutschlehrerin. Und heute in diesem Video sprechen wir über das Verb geben e como usá-lo na frase. Los geht's! Das Verb geben. O verbo geben, dar. O verbo geben precisa estar sempre acompanhado por dois objetos, um no dativo e o outro no acusativo. Vamos ver como fica na frase. Du gibst dem Kind einen Apfel. A tradução literal seria você dá para a criança uma maçã. Aqui então eu tenho dois objetos, Kind e Apfel. Kind, como podemos ver também pelo artigo dem, está no dativo. E Apfel, como a gente pode ver também pelo artigo einen, está no acusativo. Então, qual é a lógica aqui? A coisa que eu dou, nesse caso o Apfel, a maçã, está no acusativo. E a pessoa que recebe, a pessoa a quem eu dou essa coisa, está no dativo. Vamos ver um outro exemplo. Sonja gibt dem Hund ein Stück Fleisch. Vamos pensar aqui. O que é que Sonja dá? Ein Stück Fleisch, um pedaço de carne. Então, isto está no acusativo. E a quem ela dá esse pedaço de carne? Ao cachorro, der Hund. Então, Hund aqui precisa estar no dativo. Então, dem Hund. E quando meus dois objetos são substantivos, como aqui, Hund e Stück Fleisch, a ordem é a seguinte. Vem primeiro o objeto no dativo e depois o objeto no acusativo. Vamos então fazer um pequeno exercício para já colocar isso em prática. Como ficaria esta frase com o verbo conjugado, obviamente, e os objetos declinados no acusativo e no dativo? Então, eu tenho as seguintes partes. Ich é meu sujeito, geben é o verbo e os dois objetos, die Lehrerin e der Test. Vamos pensar primeiramente como é que fica o verbo conjugado para ich. Genau, ich gebe. E agora vamos pensar, o que é que eu dou? Qual é a coisa que eu dou? Genau, der Test. Então, der Test, a prova, precisa estar no acusativo. Como fica der Test no acusativo? Genau, den Test. E a quem eu dou a prova, der Test? Genau, a professora, die Lehrerin. Então, die Lehrerin precisa estar no dativo. E como fica die Lehrerin no dativo? Der Lehrerin. Genau, die no dativo fica sempre der. Então, temos a frase Ich gebe der Lehrerin den Test. Aqui com o objeto no dativo e aqui objeto no acusativo. Vamos agora dar uma olhada mais detalhada à ordem dos objetos. Então, como eu já falei anteriormente, quando os dois objetos são substantivos, como aqui, Kind e Apfel, vem primeiro o objeto no dativo e depois o objeto no acusativo. Mas, quando um dos objetos é um pronome, então o substantivo é substituído por um pronome, e o outro é um substantivo, aí vem sempre primeiro o pronome, não importa qual é o caso. Aqui, du gibst ihm einen Apfel. Aqui eu tenho o objeto no dativo. Como pronome, ihm substitui dem Kind e einen Apfel é o substantivo, vem depois. Primeiro o pronome, depois o substantivo. Ou aqui, du gibst ihn dem Kind. Aqui eu tenho também primeiro o pronome e depois o substantivo. Só que agora o pronome é o objeto do acusativo. Ihn, que substitui
einen Apfel. E só depois vem o objeto do dativ, porque o dativ aqui é um substantivo. Vemos aqui agora novamente com as cores. Então vocês podem ver, não importa qual é o caso, sempre vem primeiro o pronome, se eu tenho um objeto que é pronome e o outro objeto é substantivo. Sempre primeiro o pronome. E agora, quando eu tenho dois pronomes, quando os meus dois objetos são pronomes, o que acontece então? Aí temos o seguinte caso. Du gibst ihn, den Apfel, ihm, dem Kind. Então, o que acontece aqui? Quando meus dois objetos são pronomes, vem primeiro o objeto no acusativo e depois o objeto no dativo. E como eu pergunto pelos objetos? Então, para perguntar pelo objeto do acusativo, eu faço pergunta com was. Was gibst du? E para perguntar pelo objeto do dativ, eu pergunto wem. Vamos ver isso na prática. Então, aqui pergunta pelo objeto no acusativo. Então, eu pergunto, was gibst du dem Kind? O que você dá à criança? A resposta é einen Apfel. E para perguntar pelo objeto do dativ, então pela pessoa, eu pergunto, wem gibst du einen Apfel? A quem você dá uma maçã? E a resposta é dem Kind. Além do verbo geben, tem outros verbos que precisam de dois objetos e que vocês vão aprender mais para frente. Aqui só alguns exemplos para vocês já saberem que não é só o verbo geben que funciona com essa lógica. Então, em geral, podemos dizer que sempre verbos que são relacionados ao atos de dar, de pegar ou de falar, ou seja, quando há transferência de algo, que pode ser uma coisa, uma informação, de uma pessoa para outra, aí a gente usa dois objetos. Então, tem, por exemplo, o verbo bringen, levar, como aqui. Ich bringe dir einen Kaffee. Eu levo a você um café. Estou fazendo aqui tradução literal. Ou schenken, dar de presente. Er schenkt mir ein Buch. Ele dá a mim um livro. Ou sagen, dizer. Sie sagt uns ihre Adresse. Ela diz a nós o seu endereço, né? Ela nos diz o seu endereço. Ok, liebe Schüler, assim então que funcionam os verbos com dois objetos. Voltem sempre para esse vídeo que precisar, porque esse é um assunto que vai aparecer recorrentemente. E jetzt seid ihr dran, agora é com vocês. Não se esqueçam de praticar tudo que vocês aprenderam com seus próprios exemplos e com as questões no portal Sem Legenda. E desejo a vocês bons estudos, viel Spaß beim Lernen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!